Olá, pessoal. Estamos aqui hoje num novo podcast. É o Pod Nutri? Pois é um novo podcast que nós vamos falar sobre muitas coisas relacionadas à nutrição, saúde, bem-estar e qualidade de vida. Eu sou Lidiane Magalhães, sou doutora em nutrição e estou aqui para falar para vocês da nutrição com tradução, se assim pode se dizer, para a gente entender de fato quais são esses contextos, esses conceitos, tudo que é dito por aí, como é de verdade, tá certo? E você pode mandar suas perguntas para o Instagram, esse que está aqui, na linha aqui embaixo, é o @lidianemagalhaes.nutri. E aproveita e já segue a gente, tá bom? Então, hoje aqui no nosso podcast, nós estamos com a minha parceira Josiane Silva. Ela vai trazer algumas perguntas que já vieram para nós e nós vamos falar hoje sobre um tema bastante interessante. Vamos lá? Olá, Josiane, bem-vinda. Olá todo mundo, olá Lid, todo mundo que nos assiste. E como você disse, né, eu trouxe aqui um tema para a gente conversar e algumas perguntas. Então vamos lá. Olha que coisa interessante que aconteceu. Esses dias eu estava vendo uma capa de uma revista antiga, dos anos 90, e aí tinha lá em destaque: conheça a dieta que está revolucionando as estrelas, enfim, algo nesse sentido, né? E eu lembro, inclusive, que isso era muito comum nos anos 90, nas capas de revista, inclusive revistas voltadas para adolescente. Isso era muito comum. E também o pessoal do trabalho sempre tinha uma dieta, né? Sempre aparecia ali com uma dieta que funcionava. Ah, essa daqui é uma dieta boa, essa daqui é uma dieta que funciona bem, tudo. E aí eu, né, cansei de receber. Inclusive, eu lembro que eu tinha uma colega de trabalho que ela fazia uma dieta que ela comia ovo cozido. E, inclusive, uma vez ela chegou a passar mal dentro da empresa por causa né? Enfim. E aí eu queria trazer esse tema para a gente conversar hoje, né? Principalmente lembrando nessa questão dessa, digamos assim, uma ditadura, né? Do corpo magro, muito ligado a pessoal da área da moda, né? E aí eu queria deixar 3 perguntas para você e aí a gente vai conversando. Então, a primeira pergunta é: por que a dieta lá da revista não funciona? Porque geralmente, não, se está sempre fazendo uma dieta, é porque não funcionou, né? Se minha colega parou de comer doce e começou só a comer coisa saudável, porque venhamos e convenhamos, ovo é saudável, pelo menos é o que se fala, né? Então, por que ela passava mal? E a outra pergunta é: quais profissionais podem prescrever uma dieta? Então, Bom, bastante coisa, né? Então, vamos lá. É interessante você trazer essa questão, né, das revistas e tudo mais, e de fato, nos anos 90, 80, enfim, agora entrega a idade. A gente via mesmo, de verdade, e isso vinha até na capa da revista. Então, eram matérias em destaque, então sempre trazendo a dieta disso, a dieta daquilo, ou a dieta da artista tal, então sempre com aquela impressão de que você ia chegar e ficar com o corpo igual daquela pessoa. Então, era, digamos assim, vendido algo como se fosse real, como se fosse possível e factível daquilo acontecer. E o que é interessante é que assim, essa preocupação com o peso, com o corpo ser magro e etc., é algo que já vem de muito tempo, de muitos anos. E não é só nos anos 90, ou não é só agora, a gente pode ter a impressão, não, hoje se fala muito. Não, não é hoje. Eu vou contar para vocês um pouco de história e vocês vão perceber que, inclusive, essa questão do peso sempre relacionada à mulher. Nunca é o homem tem que ser magro. Geralmente, o homem tem que ser forte. Mas se não for também, tudo bem. Acha uma graça na barriga de chope. Ah, não sei o quê. Um homem sem barriga não tem história, etc. Sempre tem uma certa desculpa para que a aparência física do homem, ok, qualquer uma serve. Né? Se o homem fica grisalho, é charmoso. Se a mulher fica grisalha, ela é desleixada. Se a mulher não cuida do corpo, ela não é magra, ela é desleixada. Então, será que é isso? Como é isso, né? Diante de tantas questões?
E como era muito frequente nessa época, até você colocou muito bem, inclusive para adolescentes. O adolescente ele está numa fase ainda de desenvolvimento, numa fase de crescimento. O corpo ainda não terminou a sua etapa final de crescimento. Então, fazer restrições nessa fase pode resultar em problemas no crescimento adequado desse adolescente. Então, são questões muito sérias. E como era colocado de forma assim aleatória, as pessoas acabam seguindo aleatoriamente também, sem um acompanhamento de ninguém. E o que hoje a gente vê também? Essas revistas, né, que ela está comentando, não tem mais, né? Praticamente a gente não vê mais isso acontecer. Está na internet. Né? Mas muito. Na internet isso continua. Então não está mais na capa da revista, mas está lá no destaque, às vezes numa matéria de um site, e às vezes até um site de notícias, ou seja lá o que for, mas tem lá algum detalhe. Por exemplo, fulana quebra a internet com seu biquíni não sei o quê. Beltrana bota o bumbum para jogo. Eu não sei o que é isso, na verdade. Jogo de quê, né? Qual que é? Então, sempre explorando a aparência feminina e sempre alguém que é muito magra, ou muito malhada, ou muito não sei o quê. Né? Então, sempre trazendo essas questões. Mas se a gente pensar, como eu comentei anteriormente, de quando veio isso? Olha só. Não dá, a gente não tem um registro histórico de fato de quando isso começou. Mas se a gente pensar historicamente, lá na Revolução Industrial, século XVIII, em 1790, mais ou menos, onde começaram a ter máquinas e construir coisas, então as coisas foram feitas em mais quantidade, então mais roupas e mais tudo. Sim. Além disso, então, a troca, né, de morar nas regiões de sítio e vir para a cidade exigia, de certa forma, uma nova vestimenta. E pessoas mudavam de país para trabalhar aqui, trabalhar ali, então trazia a sua cultura. Então, olha, lá na Europa usa assim, lá não sei aonde usa assim. E aí as coisas foram se misturando. E foi se criando padrões. E isso meio que aconteceu naturalmente. Então, isso tem muito tempo. Não é uma coisa de hoje. E aí, não sei se vocês já ouviram falar numa estátua grega chamada Vênus de Milo. Sim. A Vênus de Milo é uma estátua que ela tem mais de 2 metros de altura. Ela está exposta no Louvre. E ela foi feita, esculpida em mármore, 2 séculos antes de Cristo. Então, foi, né, bem mais de 2.000 anos aí a história tem. Enfim, e só para vocês lembrarem, é aquela estátua de um corpo feminino, onde ela está com o cabelo preso, ela não tem os braços, a parte de cima é desnuda e ela tem um tipo de um tecido que envolve o quadril dela. Então, é essa estátua que eu estou falando, essa obra de arte que eu estou falando. Por que eu estou falando isso? Em 1910, um educador físico, ele resolveu catalogar medidas de mulheres. Então, ele selecionou 60 medidas de um corpo feminino, baseada em X, não sabe se exatamente o quê, e ele mediu 10.000 mulheres. E ele saiu anotando e registrando. E ele chegou à conclusão, naquela época, que o ideal de beleza, o que era uma mulher bonita, era o ideal grego de beleza, baseada na Vênus de Milo. Nossa, gente. Olha só que loucura. Uma estátua de mais de 2 metros de altura, que tem um contexto da época que ela foi feita, enfim, mas que as proporções do corpo, para ele, eram as ideais. Então, isso é um dos primeiros registros que se tem dessa questão de medir mulheres. E em 1922, 2 universidades nos Estados Unidos resolveram fazer um concurso para ver quem tinha as mulheres mais bonitas. Também baseada no ideal grego de beleza, a Vênus de Milo. Então, eles saíram medindo também as alunas das 2 universidades. As medidas eram feitas por homens, obviamente. Meu Deus. Escultores.
E eles criaram até aparelhos, tinha um toraxímetro, que era um negócio que media o tórax, enfim, fazia várias medidas das mulheres, então elas tinham que entrar numa sala completamente sem roupa, com vários homens assim que elas não conheciam. Meu Deus. Para verificar se ela era a mulher mais bonita na instituição de ensino. Na instituição de ensino. Ah, tá. Tá? Então, assim, isso foi movimentada pelos alunos, mas provavelmente não houve ninguém que barrasse, tanto que isso aconteceu. E desta época também começam os primeiros concursos de Miss. 1920, 22. E o que é a Miss? A Miss é uma mulher com um corpo perfeito, nas medidas que alguém padronizou. E até hoje tem esse concurso. Sim. E sim. é interessante o quanto as mulheres tentam se adequar a essa imagem dessa Miss. Mudou muito durante o tempo. Sim. Né? Hoje tem mulheres um pouco maiores, tem Miss isso, Miss aquilo, tal, mas a Miss mesmo, de verdade, é aquela magrinha tipo Barbie, né? Acho que até a Marta Rocha perdeu o título. Não sei. Foi. Cada uma polegada de quadril. Teve uma brasileira que teve exatamente por causa de um tamanho, de uma medida que não cabia. E, assim, houve épocas na história de se colocar, por exemplo, tem um molde onde a mulher tinha que passar ali. Então, ela tinha que caber a altura, o tamanho do pé. Então, mas isso hoje pode parecer engraçado, mas é assustador. Porque tem até registros na época de uma mulher que perdeu, que ela ficou em segundo lugar, ela era casada. Ela ficou em segundo lugar, ela e o marido entraram na justiça porque eles não acharam correto, porque ela era a mulher mais bonita do que a primeira colocada. E olha que loucura, e hoje também se tem isso, né? Tem que ser a mais bonita, e tem que fazer plástica disso, harmonização facial, não sei mais o quê. Nada contra, cada um vai atrás daquilo que quer. A questão não é ir fazer esse tipo de procedimento. A questão é por que eu estou indo fazer isso? É para mostrar para alguém? É para provar alguma coisa para alguém? Que tipo de coisa eu estou procurando? Que tipo de situação acontece em decorrência disso? Sabe? Então, essas são as questões. É muito maior do que qualquer outra coisa, sabe? E então, se hoje, por exemplo, né, os jovens falarem, não, mas hoje na rede social é uma ditadura. Sempre foi. Sempre foi. A diferença é que hoje se dissemina muito mais. Né? Com a rede, a coisa vai muito mais rápido. Então, você cresce alguém e destrói no mesmo minuto. Né? Isso não era assim antes. Mas também se muda os padrões. Né? De repente é bonito assim, a roupa bonita assim, mostrar não sei que parte do corpo. E assim, a mulher vai entrando sempre numa ditadura que não traz felicidade. Porque muitas vezes envolve restrições das mais variadas sem muita lógica. Né? Às vezes retira algum alimento porque, sei lá, X, Y. O pão. Baseado em quê? O pão. Eu não janto para não engordar, eu não sei o quê. E isso está baseado no quê? Eu tiro o glúten, porque o glúten isso, porque a lactose é aquilo, porque... Então começa a achar um monte de vilão para tentar arrumar uma desculpa para aquilo que não está funcionando. Mas será que, de fato, minha mente está voltada para que isso funcione dessa forma? Será que é o que eu quero? Ou será que é muito mais para buscar uma aceitação, ou sabe-se lá o que, diante da situação que se coloca? Tá? E isso, né, voltando na questão do adolescente, então é muito mais difícil. Nossa. Muito mais difícil. Então, eu me lembro uma vez, até já tem algum tempinho que isso aconteceu. Eu fui comprar uma roupa com a minha filha, ela foi experimentar uma roupa, e era um short, e ela toda hora erguia aquele short, e erguia, e ficava, não estava certo na posição, estava levando para cima. Aí eu falei, mas por que você está fazendo isso? Não é assim que veste essa roupa, o que está acontecendo? Aí ela disse assim, não, porque a minha barriga, opa. Eu falei, você tem 12 anos. Que história é essa de barriga? Não faz nenhum sentido esse tipo de coisa. Mas aí ela disse que alguém na escola falou, não sei o quê. E isso é uma coisa que parece que se arrasta para sempre. Isso se arrasta, isso não acaba. E como é que fica
é o desenvolvimento da pessoa, o dia a dia, como que isso vai funcionar? Entende? Diante de uma ditadura de algo que é obrigado a ser. Então, não há nenhum tipo de cultuamento em ser muito magra ou ser acima do peso. Não é essa a questão. A questão principal é saúde. Porque Sim. a busca deste emagrecimento, ou dessa forma tão errada de usar o termo dieta, porque a dieta significaria, digamos assim, a restrição de alguma coisa por alguma razão. Então, tem dietas hospitalares, onde você restringe sal ou restringe potássio, é dieta também. Só que a palavra dieta, ela já vem com um estigma de algo que vai tirar as coisas que eu gosto e eu não posso comer. Então, traz um estigma. O diet é restrição e o light, como é que é? Diet light é outra questão. O diet é um alimento feito para diabéticos. Por quê? Porque ele não contém açúcar. Mas o fato de não conter açúcar não significa que ele tem um teor reduzido de calorias. Por exemplo, se você pegar o chocolate diet e o chocolate ao leite normal, é praticamente a mesma quantidade de calorias. Tá. Porque no lugar do açúcar que tira do diet, eles têm que colocar gordura, tem que dar alguma consistência naquele material. Então, a questão não é essa. Então, o diet é sem açúcar, ponto. Direcionado para pacientes diabéticos. O light, ele tem redução de alguma coisa. Então, por exemplo, sal light. O sal não tem caloria, mas é reduzido em sódio. Entendeu? Então, um alimento, por exemplo, um refrigerante light, ele pode ter menos açúcar, ou ele pode não ter açúcar, mas ele restringe a caloria, porque não coloca outra coisa no lugar. O adoçante não tem caloria. Entende? Então, restrição de gordura, enfim, é quando você reduz alguma coisa daquele alimento. Tá? Então, essa é a diferença básica. Mas, voltando no que a gente estava comentando, hoje essa questão, né, da dieta e tudo mais, dessa ditadura, dessa coisa toda, cai num universo onde os nossos adolescentes estão aí começando a viver, não é? E a gente, enquanto pais, a gente aprendeu a viver nesse universo, né? Esse universo digital. Isso aqui, para mim, tudo é muito novidade. Né? Eu não tinha isso na minha adolescência. Para minha filha, para os adolescentes na fase dela, isso é absolutamente natural. Eles já nascem com o celular na mão. A gente não, aquela revista e tudo mais, era diferente. Mas, justamente por essa velocidade disso tudo, é que faz com que essas coisas mudem tão rápido, sabe? Então, as coisas não têm um valor tão grande, porque hoje amanhã não é, hoje essa roupa, hoje essa marca, hoje é isso, hoje é aquilo. Então, isso sempre é muito complicado para o adolescente. Eu estava lembrando uma coisa que você estava falando até voltando da revista. Eu lembro que eu vi uma revista, quando era mais nova, que eles falavam para amarrar uma corda na cintura para você não comer muito. Gente, e era para adolescente. Eu devia ter coisa de 13, 14 anos no máximo. Essas dietas têm coisas das mais malucas que você possa imaginar. Sim. Eu cheguei a conhecer uma que era assim, era um médico que inventou essa dieta, onde você passava uma sonda pelo nariz para se alimentar, não podia comer nada pela boca, e ficava um mês consumindo as fórmulas que ele mesmo montou, que ele vendia. Olha que coincidência. Loucura. Ele vendia no consultório. Então, fazia isso, daí a pessoa emagrecia e depois ele tinha uma dieta X que seguia lá. Mas imagina você passar uma sonda para se alimentar, sendo que você não tem necessidade nenhuma disso. E não é barato. E as pessoas fazem. E eu me lembro que na época eu cheguei a ligar no consultório para tentar entender, sabe como era? E tinha vaga só muito mais para frente. E era caro. Então, assim, as pessoas acabam se submetendo a qualquer tipo de coisa. E isso é assustador. Isso é assustador. E a gente vê não só na questão da dieta, por exemplo, como essas questões aí de procedimentos estéticos, onde põe preenchimento disso, daquilo, e aí a pessoa acaba morrendo numa sala de algum lugar, sem nenhum tipo de cuidado, injeta coisas no organismo. Então, como que faz? Então, quer dizer, que tipo de
de mundo a gente está vivendo e trazendo, né, aos nossos filhos para trazer um padrão de algo que é impossível você ter um padrão. Os seres humanos são diferentes. Como é que você vai criar um padrão de alguma coisa, de uma pessoa com outra pessoa? Não tem como. Então, não tem como. Então, trazendo, por exemplo, para as modelos de passarela. Elas todas têm as mesmas medidas de corpo. Por quê? Porque as roupas são feitas todas no mesmo tamanho. Sim. Então, digamos assim, para facilitar a vida deles lá, então faz tudo do mesmo tamanho, então vai servir. Então, por isso que a menina é obrigada a ter aquele peso, aquelas medidas, aquilo e tudo mais. É uma escolha de vida, se você quer fazer isso, mas sempre tem os seus custos. Porque você comentou, né? Se as dietas funcionam de verdade. Tá, a dieta é para emagrecer. Se ela funciona, funciona. Porque se você fizer restrição calórica, vai emagrecer. Qualquer uma. Se você fizer a dieta da água, onde você toma água o dia todo, você vai emagrecer. Você não está ingerindo caloria, você vai emagrecer. Entende? Então, assim, ok, então ela funciona. Funciona? Por quanto tempo? A custa do quê? Minha amiga passava mal na empresa. A custa do quê? Porque quando você faz a restrição aleatoriamente de nutrientes, de proteínas, de gordura, de açúcar, seja lá do que for, aleatoriamente, porque tem que tirar, sei lá, o pão, tem que tirar o não sei o quê, o seu organismo está adaptado àquilo que você come. Então, se você tira isso sem uma razão, sem um sentido, isso pode fazer falta para você em algum momento. O nosso organismo ele é movido à glicose. A glicose faz com que seja produzido o ATP, a energia. Ai, meu Deus. Energia. Tecla SAP, vamos lá. Energia, que a gente chama quimicamente de ATP. Isso não faz a menor diferença, mas a questão é, então eu não vou mais comer açúcar, eu não vou mais comer doce, não vou mais comer isso, não vou mais comer carboidrato, porque eu quero emagrecer. Tá bom. Teu cérebro funciona com glicose pura. Sem glicose, o cérebro não funciona. Por isso que quando, às vezes, a pessoa fica muito tempo sem comer e tudo mais, começa a dar dor de cabeça, tontura, suor frio, mal-estar. Por quê? É o cérebro avisando, maluca, vai comer, criatura. Por isso que no vestibular tem que levar chocolate? Eles não necessariamente, né? O ideal é você se alimentar bem antes, mas tudo bem, você pode levar. Até porque na hora da prova, a tensão é tão grande que você pode levar uma mala de coisas, às vezes você nem lembra, né? Então, a tensão que é ali. Mas a grande questão é essa, sabe? Então, você fazer restrições aleatórias de alimentos, de nutrientes, seja lá do que for, vão trazer consequências. Então, completando isso que eu estava falando. Então, o cérebro precisa de glicose para funcionar. Beleza. Então, não estou comendo nada de carboidrato, nada de açúcar. Não estou comendo. Tá. Da onde que o corpo vai buscar? Vai buscar da reserva que tem no fígado, vai buscar da reserva que tem na gordura? Tá. Mas qual é a melhor reserva? Uma das melhores reservas para transformar em glicose é proteína, músculo. Então, quebra músculo e converte em glicose para o cérebro funcionar. Então, qual é a vantagem de você querer perder peso e perder massa muscular? Perder força, competência muscular. Você não consegue carregar nem... Então, aí é que tá. Então a dieta funciona. Você está fazendo restrição. Você emagrece. Só que você vai voltar a comer normalmente. E esse tipo de restrição, às vezes maluca, que se faz, o que ela faz é gerar compulsão alimentar. Então, às vezes, você está tentando tratar um problema, você vai achar outro. Porque a questão não é necessariamente a alimentação e tal. Tem outras questões, às vezes, emocionais envolvidas. Claro. Isso é tão complexo. Isso aí daria um outro podcast. Já vamos até anotar aqui. É uma outra questão, das questões emocionais relacionadas à alimentação. Mas, voltando, então, assim, perder massa muscular e tudo mais, isso não tem nenhuma vantagem. Nenhuma. Então, a dieta funciona? Funciona pelo período que você fizer? Sim, mas você pode ficar irritado, nervoso, cansado. Por quê? Porque você não está recebendo os nutrientes adequados na quantidade adequada que você precisaria estar recebendo. Realmente, todo mundo que fala, eu vou fazer dieta, a pessoa começa a ficar mais nervosa mesmo, né?
nervosa, então é porque... ansiosa, porque tá faltando. não é fome em si, E às vezes vitaminas e minerais, às vezes a pessoa tá com baixa, por exemplo, vitamina B12, ela pode desenvolver um tipo de anemia que não é anemia por falta de ferro, é por falta de vitamina B12, que é uma anemia chamada megaloblástica, é o nome dessa anemia. Megaloblástica. Essa anemia também causa fadiga, mal-estar, desconforto, mexe no sono, dá um mal-estar na pessoa e aí tá faltando vitamina. Falta de vitamina não é preguiça. Ai, meu Deus. Entende? E não é só, por exemplo, a carência de ferro. Às vezes faz lá um exame de sangue e vê que tá normal, os níveis de hemoglobina estão normais, então não tá com anemia. Não tá, mas você viu a B12? Você viu a vitamina D? Você viu outras questões? Então não é só assim. E assim. E quando você restringe aleatoriamente... Você está tirando... Essa diversidade porque eu lembro que a minha colega... Gente, não façam isso em casa, hein? Pelo amor. Ela comia, acho que um ovo cozido na hora do almoço. E que não tomava café da manhã. Eram umas coisas assim que você fica... E ela passava mal. Passava mal. O ovo é um dos alimentos com uma proteína melhor que tem. E ela ia embora dirigindo. Então, olha que responsabilidade, né? Ela poderia provocar um acidente, podia machucar alguém, podia se machucar. Olha que situação. Por quê? Então, vamos falar do ovo. O ovo é um alimento excelente. Excelente, é uma fonte proteica maravilhosa, até melhor do que a carne vermelha. Então, o ovo realmente é muito bom. É a proteína 100% que a gente fala, proteína padrão 1. E esse alimento, ele associado a outras coisas, ele fica melhor ainda. Então, não é só proteína e a gordura do ovo. Eu preciso de vitaminas, eu preciso de minerais, eu preciso de carboidrato. Senão, eu vou usar aquela proteína, que é um nutriente nobre, como fonte de energia. Então, é a mesma coisa que você pegar um carro velho, né, acabado, e botar uma gasolina mega power V não sei o quê para o carro andar. Vai desperdiçar, você não vai conseguir ter competência para funcionar da forma adequada. Entende? Então, são questões que vão... É a mesma coisa da proteína. Se você começa a comer só proteína, que nem tem uma dieta onde você tira praticamente todo o carboidrato e come mais gordura e proteína. Então, a proteína é um ingrediente nobre. É um ingrediente que constrói músculo. É um ingrediente que faz parte de milhões, de bilhões de funções dentro do nosso organismo. Ela é fundamental. E aí, você usa ela simplesmente para queimar como caloria. É a mesma coisa pegar dinheiro e rasgar. É a mesma coisa. Então, não funciona. Nossa, gente. Ué, você não está comendo carboidrato? Onde vai vir o alimento? A energia. De qual alimento? A energia, ela vem do carboidrato. A principal fonte de energia da nossa alimentação é o carboidrato. Tá? A gente falava antigamente em torno de 60%, mas é mais ou menos isso. A maior fonte tem que ser o carboidrato. Senão a gente não funciona. Porque fica até meio... as funções vitais das quais a gente não tem controle, por exemplo, se eu quiser erguer a minha mão e abaixar, é uma escolha minha. Agora, o meu coração bater, eu não tenho nenhum controle. O meu pulmão respirar, eu não tenho nenhum controle. Entende? Então, a gente não controla. Controla o funcionamento do rim. Não controla. Você não consegue falar, para. Não vai parar. Ele vai fazer a função dele baseada em quem? No comando do cérebro. E se o cérebro não tiver adequadamente nutrido, ele vai começar a economizar a energia do seu corpo. Porque aí as funções vão diminuindo, você vai ficando mais cansada, justamente para te proteger. Sim, é uma máquina perfeita, né? É uma máquina perfeita. O corpo humano maravilhoso. Está sempre colocando ali justamente para te defender. Buscando o equilíbrio. Sempre buscando o equilíbrio. Para ele continuar funcionando plenamente. Seja de que forma for esse equilíbrio. Então, mesmo que seja faltando alguma coisa, ele vai tentar se equilibrar dentro daquilo. Uau! Nossa, dá vontade de pegar um caderno aqui e vamos anotando tudo, né? Bom, então acho que você já respondeu, né? Porque se a minha colega ela só comia coisa saudável, ela passava mal mesmo comendo ovo, que você disse que é um... excelente alimento. Mas assim... sozinho não funciona. Então, é importante ter o equilíbrio das coisas. Da mesma forma que o nosso organismo busca o equilíbrio para funcionar adequadamente, a gente tem que dar para ele essa condição dele ter o equilíbrio, né? Então, se você traz
leva, né, entrega para o teu organismo aquilo que ele precisa nas quantidades adequadas, você está facilitando o trabalho dele. Essa é a grande questão. E por isso que a dieta lá da revista não vai funcionar, porque ela não se sustenta. Então, na verdade, assim, por exemplo, a gente vai fazer uma dieta, sei lá, que não vai comer mais nenhuma fruta. Estou dando um exemplo bem maluco, assim. Quem que aguenta um dia não comer nenhuma fruta? Em algum momento você pega, em algum momento você come, em algum momento você come um pedaço de doce que tem fruta e não sei o quê. Então, não se sustenta, sabe? É uma situação onde você faz por um período, ela funciona, entre aspas, porque se era para perder peso, perde peso. Sim. A consequência é outra questão. Você perde massa muscular, você vai ficar desconfortável, X, Y, Z. Isso aí é outra questão. Até mentalmente a pessoa vai ficar... Exato, emocionalmente. O que tipo de consequências, né? Na verdade, isso vai trazer. Então, isso... A pessoa não está medindo ali naquele momento. Falando que você vai perder peso. Vai perder peso, o resto é problema seu. Isso. Né? Então, assim, a gente pegar essa coisa ou da revista, ou da rede social, ou sei lá de onde, e tentar todo mundo fazer igual, você está querendo pôr todo mundo dentro de um quadradinho, como se todo mundo fosse igual e fosse funcionar para todo mundo. Não funciona. Não tem como. Então, assim, o certo da dieta e tudo mais é ser algo que seja direcionado para você, para o seu dia. Por exemplo, como é que pode uma pessoa, digamos assim, que trabalha de madrugada, o horário de trabalho dela é das 7 da noite até as 7 da manhã. Sim. Aí eu vou falar de almoço, jantar, meio-dia, café da manhã, 8 da manhã e à noite, que é a hora que ela está realmente gastando energia, exercitando, fazendo o seu trabalho. Que hora que ela tem que comer? Ela vai fazer a dieta da revista? Entende? Então tem coisas, não dá para você. Alguém que não tem lugar para levar a comida de casa, que precisa comer num self-service, ou então alguém que pode levar a comida de casa. São situações das mais diversas, e eu posso citar milhões de exemplos. E tem questão cultural também, né? Claro. Isso mais ainda. Então, por exemplo, aqui em São Paulo é o tradicional café da manhã, é o café com leite, né? E o pão pingado com manteiga. Ou pão na chapa. Nossa. É o tradicional. Se você vai em regiões, por exemplo, no Amazonas, não é assim. É outro tipo de... Então, como é que eu posso colocar dentro, né? Ou então aquela história dos superalimentos. Não, coma, sei lá, chia, que não sei o quê. Coma o gergelim, o dourado do universo paralelo, dos unicórnios verdes da Macedônia, sei lá. E aí, às vezes, se cria situações onde as pessoas se veem obrigadas a comprar aquilo, porque aquilo vai virar maravilhoso, eu vou ficar igual a essa pessoa. Não tem nada a ver. E não estou falando mal de nada, não. Pelo amor de Deus, a chia e o gergelim são alimentos maravilhosos. Esse da Macedônia acho que não existe, mas... Dos unicórnios mas verdes. A questão é que não existe algo que vai salvar o universo, sabe? Assim, vai resolver todos os problemas. Não funciona assim. Se o corpo humano é uma máquina perfeita, a natureza... diga-se de passagem, também tem uma dinâmica perfeita, então acho que o que a gente precisa tá aí, né? Então. Lógico que a gente também precisa de um bolo de chocolate, precisa, né? Olha, então, mas é justamente isso, cada um é de uma forma. Então, aí, dentro desse universo também, dessas questões das dietas, generalizando para todo mundo, existem pessoas que têm problemas de saúde onde há necessidade de restrição de fato de algum alimento ou de algum nutriente. Então, por exemplo, uma pessoa que tem problema renal, geralmente ela vai restringir alimentos muito ricos em proteínas, ela tem que restringir potássio, ela tem que restringir sódio, ela faz outras restrições. Então, eu não posso pegar uma coisa pronta, entendeu? De manhã você come e a pessoa fazer, não serve para ela, entende? Um diabético. Então, qualquer jeito. Não, mas de qualquer jeito, será que esse é o melhor carboidrato para ele comer naquele horário? Será que esse momento é o certo? Entende? Então, só tira o açúcar. Não é assim. Nada é assim. A mesma coisa, por exemplo, eu quero virar vegetariano. Pronto, não vou comer mais carne. O que você pôs no lugar? Não comi mais carne. Então, você tem que saber exatamente o que vai substituir isso, né? E o quanto deve ser para substituir. Então, nada pode ser feito assim aleatoriamente.
Então, isso cabe na outra pergunta que você fez, né? Então, quem pode prescrever dieta? É isso que eu ia... Quem prescreve dieta é o nutricionista. A gente faz 4 anos de faculdade. A gente faz especialização, mestrado, doutorado e etc. Não é simplesmente para falar, o alface é saudável. Não é assim. A gente não pode diminuir ou reduzir, né, a qualidade daquilo que a gente estuda. Não teria tanta coisa para estudar se fosse só para falar, né, que o alface isso ou a banana aquilo. Tome o suquinho detox. Entende? Então, são tantos processos bioquímicos, é tanta coisa que a gente estuda que é tão maior. Né? Então, simplesmente que alguém vai lá e pega, faz isso, fez aquilo, tira aquilo. Com que sentido essa pessoa tem? Com que propriedade isso tem? Ou até eu me lembro de ter visto vídeo acho que no Instagram, não me lembro. Bom, não importa, numa dessas redes sociais, e a pessoa não era nutricionista, e aí ela falava, né, que não precisava ser nutricionista para falar, para fazer nada, que para não comer, sei lá, coisa que faz mal todo mundo sabia, e que ela tinha uma dieta maravilhosa, e que pagando não sei quanto para ela, que você ia emagrecer, claro, e não sei o que, porque nutricionista não serve para nada. Então, ela falou isso. Falou. E aí eu penso assim, pois é, né? Como é que será que ela sabe essas coisas, né? Será que o saber dela é tão grande assim, né? Tirou de onde, né? Porque ela deve ter inventado já, porque, né? Né? Os artigos, as coisas que estão aí, olha que tem nutricionista doidado que escreveu isso aí. Então, de onde será que vem o conhecimento dela, entre aspas? E como é que você se aventura com alguém que não tem respeito pela profissão do outro? É uma formação, é uma profissão séria, onde a gente tem uma responsabilidade muito grande no que a gente faz, no que a gente fala. E quando dá problema, quem resolve é o nutricionista, né? Então. Porque na hora que você vai lá, você tirou isso, você tirou aquilo, você já perdeu. Aí tá tudo você falou, massa muscular, já perdeu isso, já perdeu aquilo. E aí? Agora eu não sei o que eu faço. Aí volta a comer tudo de qualquer jeito, aí engorda, e não sei o quê, e aí vem aquela sensação de fracasso, sabe? É um ciclo que não tem fim mesmo. É tipo Rei Leão, sabe? É o ciclo sem fim. É bem isso, não acaba. Porque você emagrece, daqui a pouco tem aquela compulsão alimentar, porque você tirou tudo, restringiu tudo, não pode comer nada. E aí você come, daí você engorda, daí você quer emagrecer, daí não sei o que, e não acaba. Não tem fim. E fora os prejuízos porque assim, uma coisa que é interessante, que quanto mais a gente vai ficando mais velho. Então, uma coisa é você ter 20 anos, outra coisa é você ter 30, outra coisa é você ter 40. Então, você vai fazer uma dieta quando você tem 20 anos, é uma coisa. Agora, o corpo responde muito mais rápido, lógico, quando você é mais jovem. Na fase já mais madura, até por questões, por exemplo, da mulher, as questões hormonais e tudo mais, tudo altera. Então, o metabolismo muda, a gente tem mais perda óssea, a gente tem perda muscular, fisiologicamente acontece. Então, se você pensar no outro extremo também, na adolescência ou na infância, porque às vezes tem crianças que também são submetidas a dietas, sabe? Porque às vezes, não, tá muito gordinha, tá muito isso, muito aquilo. A criança tá na dela, ela não, né, nem tá muito aí. Ou às vezes sofre bullying na escola e tal, mas então tem que emagrecer. Então a criança até hoje podia comer tudo e daqui a pouco não pode mais nada e acha que ela vai achar que tá tudo bem. Ela não vai achar. Não vai. Porque ela não consegue perceber isso, né? Ela já foi feita errado antes, então tem que todo mundo se ajustar. É uma outra questão. Agora, na adolescência, por exemplo, se você faz uma dieta com restrição total de fontes de cálcio, por exemplo, tira a lactose, tira leite, tira tudo, não sei o quê. Você está em fase de crescimento. Os ossos, o cálcio é importante para os ossos, não é isso? Então, assim, às vezes pode ter consequências que são irreversíveis. Por isso que não dá para sair assim, louca e aleatoriamente, fazendo qualquer coisa. E se está escrito que aquele receita mágica é um padrão, funciona, porque a artista X, não sei o que lá, faz e etc e tal, então talvez seja bom para ela. Que ótimo, siga a vida. Mas vai ser bom para você?
Então, de verdade, procure um nutricionista, especialista, um profissional que trabalhe com a área da saúde, porque dentro da nossa profissão temos várias áreas. Então, Sim. tem, por exemplo, a área que trabalha com alimentos, a área que trabalha com marketing, a área que trabalha com esporte, tudo. E tem a área clínica, que é a área que cuida das pessoas que ou têm alguma doença, ou enfim, ou estão na fase de prevenção de doença também. Tem a área educacional, tem de tudo. Então, procure o profissional habilitado que possa, de fato, orientá-la dentro daquilo que você quer. E se é de fato aquilo que você quer, se é aquilo que você precisa, ou se você está dentro de um padrão que alguém estabeleceu e que você acha que você tem que caber dentro daquele quadradinho. Esse é o problema. Esse é o problema. Esse é o grande problema. Pois é. Nossa, e voltando, então, assim, uma coisa que vem na minha cabeça, assim, lógico, geralmente as pessoas procuram a nutricionista ou quando querem emagrecer, ou porque tem algum problema de saúde, aí até o médico fala, olha, isso aqui você vai fazer acompanhamento. Mas, assim, quando que deve procurar nutricionista? Olha, só nesses momentos ou, sei lá, Por exemplo, o bebê nasceu e você amamenta com leite materno, por exemplo. Tá. Ou, por alguma razão de saúde, ou seja lá o que for, você usa fórmula. Ok. A partir de 6 meses, o bebê vai começar a comer. O que ele pode comer? Eu, particularmente... Você já pode consultar um nutricionista infantil. É. Desde a introdução alimentar. Então, fase escolar, as escolas que fornecem alimentação e tudo mais, tem nutricionista. Então, tem a nutricionista da área escolar. Tem, né? Agora. Porque isso é recente. Isso é recente. Antes não tinha. Antes não tinha, de fato. O salgadinho, não, refrigerante. Tem ainda. Isso até se vende, mas assim, existe, por exemplo, quando tem um refeitório que é servido almoço, por exemplo, então dentro daquilo tem alguém que faz o cardápio, alguém que faz o controle de qualidade, alguém que vê tudo aquilo ali. Então, existe alguém que olha, que é a nutricionista que trabalha na parte escolar. Sim. Entende? Então, alimentação escolar. Então, desde quando? Desde quando você quiser. Quando você quiser. Você não precisa ficar doente para buscar um profissional. Você não precisa chegar no final da história para procurar alguém para te ajudar. Porque se você já é orientado desde sempre, a chance de ter alguma encrenca lá na frente é menor. E a chance também de você ir atrás da dieta maluca, das estrelas, dos unicórnios e de tudo mais também. Dieta da lua, porque você come a lua. Você fala, não, mas eu passei lá na nutricionista e ela falou que não é bem assim. Né? Você já começa a questionar e tem oportunidade de fazer boas escolhas. Sim. Né? Porque é muito complicado isso que você estava falando, que, olha, gente, a glicose tira a energia do cérebro, tudo... Não, a glicose é que produz energia. A glicose produz a falta da glicose tira a energia do organismo. O cérebro acaba tendo que procurar de alguma forma fazer energia. Então, e para você pensar, gente, para viver. Metabolismo basal para você funcionar, que é o que eu falei, as funções vitais que você não controla. No seu trabalho, no seu dia a dia, pra você, né? O sono, tudo. E aí você fala, não vou tirar, pronto, acabou e vai resolver. Vai resolver muita coisa. Resolve uma encrenca e arruma 10 outras. Outra. É verdade. Uau! Então, procure uma nutricionista imediatamente aí na sua cidade. Sempre que você quiser, sempre que você tiver intenção de alguma coisa, eu vou virar vegetariano, não vou... Principalmente, né, que você falou. Vegetariano, vegano, procure alguém habilitado para te orientar da forma correta, sabe? Eu fiz um exame aqui, meu colesterol tá alto, enfim... Então, vou ficar só na base do remédio? Será que se eu ajustar a minha dieta, eu vou precisar ficar tomando remédio para sempre? Aqueles shakes fantásticos. Sim. Os shakes também são... assim, se a gente pensar, né? Comer é um prazer muito grande, né?
Ai, eu adoro. Você comer, você sentir o gosto da comida. Tem todo um ritual, né? Desde o fazer... Você sempre marca um cafezinho com alguém, né? Vamos tomar um café. Então, mas eu estou dizendo na questão do fazer o alimento. Então, tem aquela coisa do cheiro disso, cheiro daquilo. Então, cheiro de alho, cheiro de cebola. Aquilo já Pão começa da a minha perfumar avó. a casa. O pão, não sei do quê. O doce de abóbora da minha mãe. Isso. Então, sempre tem... Isso tudo traz essa questão, né? Do todo que envolve o processo de se alimentar. Então, é todo um prazer, né? Então, você chegar em casa, sentir aquele cheiro de comida. Ai, tô com fome, cansado. Chega lá, nossa, aquele cheirinho gostoso de comida. Então, tudo isso traz prazer. Então, comer é muito bom. Então, se você começar a transformar a sua comida em shake, pílula, cápsula, pó disso, pó daquilo, que graça que vai ter. Então, vai virar uma coisa simplesmente mecânica, ou como o pessoal dizia, comida de astronauta, que é um monte de coisa, um monte de pó, na hora do almoço, que graça que tem. Você Né? quer Então, mastigar, assim... né? E aí, tá bom, vou substituir por um shake. O que tem nesse negócio? Será que é adequado para mim? Será que de verdade isso é para mim? Ou tem lá milhões iguais, todo mundo serve para todo mundo? Como é que faz isso? Então, você acaba tirando o prazer do comer, do se alimentar, do sentir mesmo o gosto da comida, por algo assim, tem que comer. Toma esse troço aí. Daria um podcast isso? Olha, até dá, hein? Então, vamos deixar aqui no radar, eu acho. Tem as sopas também, tem um monte de coisa. Tem uma porção de coisa. Então, muitos suplementos vamos deixar isso que as daí pessoas vão usando aleatoriamente também. Eu tô vendo o tempo aqui tá acabando, viu? Viu? Então, vamos deixar. Vamos deixar. Se vocês quiserem, a gente... Deixa anotado. Anota. Se você chegou até aqui, escreva... Diga não ao shake. Não. Shake, não. Não é isso. Escreve... Bom, enfim, coloca algum comentário aí. Quero saber mais a respeito. Isso. Traga as suas dúvidas. Comenta aí, é isso aí. A gente vai falar sobre qualquer coisa. Então, traz as suas dúvidas, coloca lá no Instagram, comenta aqui. Tudo que você quiser, a gente vai buscar todas as informações para trazer para você de uma forma... que você compreenda e que você consiga fazer as suas escolhas. Não existe essa coisa de, tudo é proibido, não pode, não sei o quê, não sei o quê. A menos que você tenha alguma restrição de fato por questões de saúde, pode tudo? Pode. A questão não é o que pode. Pode, Nutri? Pode. Mas pode o quê? O quanto? O como? De que forma? Então, quem vai poder responder isso é a nutricionista, que vai atender você, que vai fazer suas medidas, que vai fazer o seu recordatório alimentar, que vai avaliar seus exames bioquímicos, que vai avaliar uma série de coisas em você. E sabe o que eu queria? Um dia que você falasse como é uma consulta com a nutricionista. Podemos também marcar isso também. Olha, eu acho que seria importante, porque eu vou chegar lá, ela vai ficar brigando comigo. Não, todo mundo existe. fala, eu vou comer aqui a batatinha frita, a minha nutricionista vai me matar. E não funciona assim. Eu nunca vejo isso, ninguém perdendo o réu primário porque o paciente comeu batatinha, então, né? Pois é, para você ver que ponto que a gente chega, né? Onde se acha uma culpa dentro de algo que não tem que ter culpa. Olha só. Não é assim. E fora também, olha que coisa interessante, né? A gente começou a falar de dieta, de revista, e você falou sobre esculturas... gregas lá da Vênus de Milo. Nossa, gente. Então, a alimentação também é cultural. E você vê que para eu falar de nutrição, eu falei de história, né? Então, a gente tem que estudar bastante. Tem que estudar bastante. Tem que estudar bastante. Por isso que não é assim. Então, tão banal. É verdade. Então, olha... Consulte uma nutricionista imediatamente. Procure aí na sua cidade... Né? Principalmente quando você já tem o bebezinho pequenininho, vai atrás ali a introdução alimentar correta. A introdução alimentar. Tem um menininho na internet que ele come tudo. Acho que você já deve ter visto. É uma gracinha. Ele come tudo. Então, e é isso. Estamos encerrando, né? Que já fizeram o sinal aqui
querendo mandar perguntas, é só mandar no @Lidiane Magalhães. .nutri. Lá no Instagram. Aproveita e já segue também. Isso. Se quiser pôr pergunta aqui também, comenta, diz o que você achou, o que você quer saber. A gente vai falar aqui sempre da forma onde todo mundo possa entender. Não é na forma acadêmica, técnica, não é isso. A nossa ideia é, de verdade, trazer a tradução das questões relacionadas à nutrição humana. Muito bem. É isso. Então, isso. Olha, adorei. Eu que agradeço a oportunidade. É o seu podcast. É isso aí. Então, olha, muito obrigada. Vamos trazendo outras. Você viu que já surgiu outras ideias. Sempre vem. Aqui. Muito bom. Então, é isso aí. Eu que agradeço mais uma vez, né, para você ter me convidado aqui para fazer esse bate-bola com você, e os próximos estarei aqui, viu? Ok, muito obrigada. Eu que agradeço. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.